Bom, amigos aí da TV Cidade, nós vamos dar continuidade aí à nossa programação e agora nós vamos falar sobre Meu Povo, Minha História. E aqui ao meu lado está o ilustre professor Isaías Marçal Vale, amigo meu particular de muitos anos, que é uma honra poder entrevistar o amigo. O Isaías faz parte da nossa cidade há muitos anos, por isso eu convidei ele para fazer parte aí do nosso povo, nossa história. Isaías, em primeiro lugar, boa tarde ao amigo, seja bem-vindo aí à TV Cidade. Boa tarde. O Isaías teve uma trajetória meia longa até chegar a se estabelecer aqui em Brusque. Vamos contar um pouquinho dessa tua história antes de chegar até Brusque. Bom, começamos lá pelos idos de 1970. Até então, morei em Nova Trento. Em 1970, saímos de lá para continuar na profissão de professor. E o município, a cidade que a gente se deslocou de Nova Trento foi para Ilhota, próximo a Brusque, né? Lá nós trabalhamos um ano como professor em várias áreas, nas disciplinas de História, técnicas de trabalho e música, que eu já tinha o dom da música, né? Então este foi o início, né, da minha saída de Nova Trento. Mas vamos falar um pouco de Nova Trento ou continuar nossa caminhada para dali de Ilhota para depois chegar em Brusque? Então vamos comentar um pouquinho de Nova Trento, que lá era professor também, né? Sim. Eu iniciei como professor em 1963, professor de escola isolada, né? Onde nós tínhamos uma escola com alunos de primeira, segunda e terceira e quarta série, ou seja, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, como dizia assim antigamente, na localidade de Vigolô. Depois dali então você foi para Ilhota? Não foi. Depois desse início, né, de professor de escola isolada, eu participei de outras funções dentro do magistério em Nova Trento, como auxiliar de inspeção, que existia na época, como inspetor escolar, né, por um período curto, como secretário de escola de colégio, até 1969, final de 69. Então, dali em diante, a gente se transferiu para Brusque e eu fui trabalhar como professor na cidade de Ilhota. Mas nesse meio tempo que eu vivi em Nova Trento, eu gostava muito de música e foi ali que eu dei os primeiros passos no mundo musical. Primeiramente, teclado, que é harmônio, que existia na igreja, a gente procurava, né, aprender, como se diz, sem professor. E depois entramos na banda, Padre Sabatini, e tocamos instrumento trompete, ou seja, o pistão, né, trompete, como se fosse aquela corneta que hoje, né, tem nas fanfarras, mas era musical. E toquei 4 anos isso, e foi onde que depois disso eu passei para o bandolim, que eu tinha em casa um instrumento de cordas de bandolim, que era da minha falecida mãe. E essa foi sempre a sua paixão depois, né? Depois, dali em diante, eu aprendi a tocar o instrumento e a minha paixão, né? Em 67 nós introduzimos, né, o bandolim no grupo musical Os Robinsons, que já era Brusque. O meu irmão José Nilo Vale, que hoje é o maestro da Sinfônica de Santa Catarina, a Oscar, ele era o líder
e me trouxe. E tocamos, né? Fizemos parte desse conjunto praticamente de 67 a final de 70. Então eu já estava na ilhota, mas vinha a Brusque, aliás, morava em Brusque, né? Praticamente. Em 71 o conjunto se dissolveu e acabou a história. O José André foi para Curitiba estudar e eu fui fazer a minha parte de faculdade. Isto em anos 70. Em 1970, na ilhota, eu fui como professor. Na metade do ano em diante, eu passei a ser o diretor do ginásio. Lá eu formei a primeira turma, né? Fiz a primeira formatura e em setembro nós fizemos o primeiro desfile. Ensaiei uma fanfarra, né? Eu tinha essa habilidade e a prefeitura nos auxiliou, comprou os instrumentos e nós fizemos o primeiro desfile de ilhota em 1970. E no final do ano a primeira formatura, né, com baile, etc, etc, etc. Coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Coisa que ainda acontece hoje, seus bailes de formatura, é tão bom, né? Muito gostoso, muito gostoso. E de 1970, então meu período de professor terminou e a família praticamente, né, foi mais forte. Vou voltar para Brusque, né? Morava junto com a minha mãe e meus irmãos, o Luiz Elias, a Ângela, e a transferência foi para Guabiruba. E ali ficou quanto tempo em Guabiruba? Bom, o Guabiruba é uma história, porque eu comecei lá em Guabiruba em 1971, né? Em 72 o Estado ofereceu a Faculdade de Ciências para estudar o ano todo, né? Com bolsa de estudo, etc, etc, com o compromisso de eu ter que voltar para Guabiruba. Então, em 72 eu só estudei e fiz a Faculdade de Ciências e nesse meio tempo, à noite, fazia a Faculdade de Pedagogia e Administração Escolar em Itajaí, não Univale, hoje Univale. Antigamente era FEPEV, hoje Univale. E em 73, como eu tinha a vaga como professor de ciências, eu retornei até 73, 74, 75. De lá eu vinha para Brusque, trabalhar no Colégio Estadual de Santa Terezinha. Em 76 voltei para Guabiruba, né? Aquela história de vagas, né? Que existiam. E em 77 foi criado, eu fui lotado na Inspetoria Regional de Educação de Blumenau, como administrador escolar, né? E com atribuição de exercício no Colégio Estadual Feliciano Pires. E nessas indas e vindas de Brusque para Guabiruba, né? Nesse tempo aí é que se conheceu a dona esposa? Bom, o conhecimento foi uma história até interessante, né, de professor para aluno ou para aluna. Quando eu fui trabalhar em Guabiruba em 1971, ela era minha aluna na 8ª série. E havia aquela, né, o cara chegar na cidade, né, tinha prestígio, tinha respeito, né, com o professor, não era eu só, mas todo sabia-se na época que era assim. E deu aquele tchan. Bateu a química. Bateu a química, realmente, bateu a química. E aí aconteceu, né, de 72 eu fui estudar em Blumenau, a coisa ficou assim meia fria. Em 73 voltei para Guabiruba, então a coisa começou a tomar uma forma mais positiva e a gente namorou e em 75 houve o casamento. Beleza. Mas saindo de Guabiruba, no caso, voltou para trabalhar em Brusque? Bom, depois de eu me formar na FURB, na Faculdade de Ciências, eu recebi uma proposta do Colégio Honório Miranda, em 1973, no qual o diretor era o professor Celso Westrup. Me convidou porque ele sabia da nossa competência como professor e eu comecei a trabalhar no Honório Miranda de manhã, né? Período da manhã. À tarde ia para Guabiruba trabalhar no Colégio João Bos, Guabiruba. E à noite ia para a Faculdade Itajaí, né, fazer o meu curso de pedagogia, né?
Isso aconteceu até final de 74. Mas nesse meio tempo, à noite, tinha dias que eu trabalhava no Colégio Cônsul Carlos Renault, na área da biologia educacional. Né? 2 anos eu fiz esse trabalho, praticamente. Então, depois da formatura, a gente, na verdade, foi contratado para trabalhar de manhã e de noite no Colégio Honório Miranda e trabalhava à tarde em Guabiruba, né? No ginásio. E você que está aí nos assistindo, tem certeza de muitos que estão aí, estão lembrando da época do professor Isaías? Eu também, né? Tive a honra de ser um dos alunos do Isaías, que hoje eu chamo ele de Isaías, não mais de professor, por causa da nossa tanta amizade que nós temos. Mas eu fui um do que sentou lá na cadeirinha lá, e ele ensinando as suas matérias para nós, que para mim foi uma grande honra, né, Isaías? Isso é verdade. Foi tempo bom. Aí vamos então falar um pouquinho da tua presença na sala de aula. É porque em 1976 o Colégio Honório Miranda quis implantar o supletivo para adultos de primeiro grau, para atender essa clientela que não teve oportunidade de estudar durante a infância ou da juventude, etc, etc, né? E eu trabalhei com esta clientela, como no teu caso, e outros amigos teus e alunos que passaram, né, pelo Honório Miranda, que são conhecidos da gente ainda hoje, de 76 a 2000. Então vejo que foi 24 anos orientando, né, participando da vida dessas pessoas, como no teu caso também, e outros amigos teus e pessoas de idade, vovôs e vovós que também frequentaram o curso supletivo. Isso foi muito gratificante. E nesse meio a gente, né, no teu caso, a gente criou essa amizade desde aquela época do supletivo, né? Fizemos aquela fantástica, né, excursão que foi inesquecível, né? Foi inesquecível, né? Então, esta foi a parte do Honório Miranda, depois de me formar no curso de ciência. Mas paralelo a isso, eu continuei sempre trabalhando no serviço público estadual, mas não mais como professor a partir de 79. Aí eu fui admitido, né? Eu fui, como se diz assim, concursado pelo Estado para ser um administrador escolar. A área administrativa, né? Dentro de uma escola, dentro de uma... E passamos, no caso, eu e mais alguns colegas que estávamos em Blumenau, né? Sediados em Blumenau, viemos para fazer parte da equipe da UCRE, Unidade de Coordenação Regional do Estado, que foi implantada em Brusque em 1979. E passei a trabalhar aqui, na área administrativa. E a história continuou, né? Em 79, trabalhei em 79, 80 e novembro de 81, pela confiança, né, que era um cargo de confiança, eu passei a atuar como inspetor escolar, abrangendo o município, uma parte do município de Brusque e o município de Botuverá, porque houve um convite da diretora regional, que era a dona Maria Terezinha Merico, Krieger Merico. Ela achou que eu tinha competência para ser inspetor. Ela então convidou o seu Ascânio Cedrez, que era o antigo inspetor escolar daquela região, para trabalhar na UCRE. E ela pediu a minha nomeação para ser inspetor. E eu passei a ser então um supervisor, no caso veio o nome supervisor local de educação, que administrava, né, quer dizer, orientava as escolas e fiscalizava, como era de costume na época, né? Hoje já não existe mais esse cargo. E eu atuei nessa função desde novembro de 81 até início de 87, quando houve a mudança política. Nós estávamos no governo Amin, de 82 a 86, 87 entrou o governo Pedro Ivo Campos, né, Figueiredo de Campos. E após isso a gente se estabeleceu de novo, né, no Feliciano Pires, e dali trabalhamos 6 anos como administrador escolar, e a minha aposentadoria logo em seguida. Hoje aposentado, numa boa, Sim. né? Hoje está com 3 filhos, certo?
3 filhos. A Elaine Cristine, o Marco Antônio e o Ricardo Marçal. E a esposa? E a esposa Marilze. Não podemos deixar de mencionar o nome dela, senão ela arranca nas orelhas e não faz mais uma feijoada para nós. Isso aí. Tá certo. Mas recentemente o amigo completou 70 anos. Eu, como acompanhei um pouco da vida do seu Isaías, né? A gente, faz 2 anos atrás, prepararam uma festa surpresa e ele caiu. Mas este ano eles fizeram novamente e ele caiu de novo. Numa boa surpresa, né, Zé? Boa surpresa. Surpresa demais, né? É que as coisas são tão bem feitas, né? Pela família, que a gente nem imagina o que vai acontecer lá adiante, né? A gente prepara, pensa de uma forma, mas a família pensa de outra. Mas deu tudo certo, foi maravilhoso. A surpresa foi maravilhosa, né? As pessoas que estavam presentes são aquelas que a gente já vem convivendo desde longa data e mais recentemente com outras pessoas que chegaram, né? E isso é muito, muito bonito, é muito gratificante. Não tem nada que pague isso, não tem nada. Vocês estão vendo aí as imagens que estão passando aí do aniversário do Isaías. Realmente foi uma bela festa, a surpresa dele foi grande, né? E a felicidade, é claro, de nós estarmos presentes nesse momento tão importante dele e toda a família dele. Foi realmente uma festa e merecida, né? Pelo amigo que temos aqui, o Isaías. E também a gente às vezes sai com ele por aí para dar uma voltinha, alguma coisa. Sempre tem aí, professor Isaías. Pô, isso é gratificante, né, Zé? Gratificante. Não, e acontece de vez em quando, né? Não digo que é todos os dias, porque a gente não sai todos os dias de casa, mas se encontra. Sempre é bom escutar aquele aí, professor, que bom, naquele ano o senhor me deu aula e coisa. Realmente. É uma beleza, né? Muito, muito, muito. São coisas que a gente conquistou durante o longo da vida, né? Que maravilha. Isaías, então agora eu vou deixar aqui o microfone aberto aí para o amigo, as imagens, né? Para o senhor então se despedir aí, não só dos telespectadores que estão nos assistindo, e sim dos seus alunos, ex-alunos que estão ali nos assistindo. Bom, o que eu posso dizer, né? Só agradecer, né, as pessoas que a gente conquistou amizade durante todos esses anos, que na verdade foram bens materiais, não, mas foram bens espirituais, né? E o sorriso das pessoas quando a gente cruza por aí, né? É só escutar daquele jovem que era um garoto e hoje já é jovem, já é vovô, como se já quase, né? Tem bisneto, como se diz, né? Eu já tenho neto. E dizer, se eu for um professor, olha, eu não esqueço aquelas aulas, né? Aprendi muito com o tempo que convivi durante o curso, e isso não tem nada que pague. Isso, como diz aquela propaganda, isso não tem preço, né? Não tem preço realmente, não tem preço, né? E quem diz assim porque é sincero, não é demagogia, não é bajulação, né? Quem te vê nos olhos, né, da pessoa quando ela fala, né? Que, olha, era assim, era durão, né? Era exigente, mas aprendi. Não ia lá para brincar. E de fato, não, né, a gente exigia porque a gente queria o bem da pessoa que estava lá com a gente. Não queria moleza, como se diz, eu queria deixar, não era fantasia. Exatamente. E o supletivo, a maioria dos alunos que hoje, na verdade, a gente se cruza por aí, foram alunos do supletivo. Pessoas que a gente teve essa conversa, aprendi muito com eles com certeza aprenderam também comigo, mas foram assim, parcerias ou amizades sinceras, né? Que diz, poxa, graças ao senhor, eu precisava de um canudo e o senhor me ajudou, né, na minha empresa, hoje eu estou assim, né? Antes eu não podia crescer porque eu não tinha o preparo, o que se precisava de canudo, como se diz assim, olha, o diploma. Mas eu consegui naquela época, e hoje eu já fiz o supletivo do primeiro grau, né? A pessoa diz assim, já fiz o supletivo segundo grau, já fiz faculdade e hoje eu sou um doutor, sou um advogado, sou um empresário, sou um arquiteto, sou um engenheiro, muitos dizem, né? E foi com a ajuda que a gente prestou na época
que se dedicou a isso. Realmente foi um curso que eu me dediquei 24 anos, né? E, como que diz assim, não teve da clientela melhor do que essa, né, que eram mais adultos. Não vou comparar com criança porque é diferente, né? Mas esse pessoal realmente marcou bastante. E, como teu caso, nós temos aí um senhor, eu chamo ele de Aloysio Dietrich, né? Até você, tá? Porque foi o cara que ele começou o supletivo, depois ele foi para o 2º grau, fez magistério, fez contabilidade, e de vez em quando eu encontro por aí, como no teu caso, a gente se cruza de vez em quando. E ele, na verdade, não esquece, a gente não esquece. E isso é gratificante, né? Tá bom, pessoal. Então aí batemos um papo com Isaías Marçal Vale, professor Isaías, tão conhecido, né, dentro do nosso povo e nossa história. Vamos continuar aí a nossa programação.